Salve! No vídeo de hoje vamos falar da continuação direta do nosso grandioso manhwa, o dono da Solo Feira, aquele que foi a porta de entrada para muitos leitores, Solo Leveling. Ai, mas Naruto também foi assim e Boruto é uma Não! Não compare Boruto com a continuação de Solo Leveling. Isso é quase ofensivo. No vídeo de hoje, eu vou te explicar por que essa continuação é boa e onde você pode ler ela oficialmente. Pra quem não conhece a obra, Solo Leveling é baseado na novel de Chugong e conta a história de Sun Jinwoo, que é conhecido como o caçador mais broxa de todos. De forma resumida, após um evento durante uma dungeon, ele recebe a oportunidade de subir de nível, que no caso é hack, e aumentar o seu ranking como caçador, hack também, posteriormente se tornando o mais brabo de todos, puro hack. Cala a boca, puta. A obra já alcançou mais de 14 bilhões de visualizações online, um feito que pode ser justificado pela sua arte sensacional e pelo desenrolar da história, que, apesar de alguns problemas, é muito boa. E com esse sucesso todo, a obra foi adaptada para o anime e a continuação do webtoon foi lançada em 1 de agosto desse ano. E a arte ficou nas mãos do Jin do Red Dice Studio, substituindo o falecido Dubu. Pra quem já era fã de Solo Leveling, dá pra notar a diferença entre as artes, mas o traço do Jin manteve a essência do original. Sendo honesto, em poucos momentos eu me lembrei que era outra pessoa fazendo a arte. O traço das sombras, os personagens, os quadros, o efeito visual das habilidades, tudo isso foi mantido da obra original. Um detalhe muito específico é que algumas vezes a tonalidade dos efeitos é diferente dentro do mesmo capítulo. Se o personagem ou uma habilidade for usada diversas vezes, fica mais nítido que o tom da cor tá mais claro ou escuro. Não é necessariamente um problema, mas caso você seja muito detalhista, isso pode chamar a sua atenção, mas duvido que te faça dropar da obra. Ai, mas isso não é porque você lê mensagem duvidoso? Olha, poderia até ser, mas eu fui atrás do site que publica oficialmente a obra. Pra quem não conhece, a Kakao Page é uma plataforma oficial que publica webtoons, novels e outras mídias. O site é bem amplo e pode ser acessado aqui no Brasil e, pra comprovar, até fiz uma conta no site. Quem se garantir no coreano e quiser ler de forma oficial, a Kakao Page não é 100% gratuita, mas a plataforma oferece alguns títulos e capítulos gratuitos. Até o momento, consegui acessar Solo Leveling Ragnarok sem precisar pagar nada. Devido ao tamanho gigantesco de Solo Leveling, é possível que saia a tradução em inglês dentro da plataforma, o que torna mais fácil pra galerinha daqui ler. Agora, devido ao meu histórico, eu não irei divulgar aqui meios que o Luffy usaria, então eu vou confiar na capacidade de cada um pra achar traduzido. Desde o lançamento, Solo Leveling Ragnarok alcançou o topo dos rankings na Kakao Page e acumulou milhões de visualizações nas primeiras horas. Sem contar as pessoas que não leram por lá. Normalmente é raro obras baterem a marca de milhões de visualizações no primeiro dia. Um dos fatores para isso ter acontecido é o sucesso da webtoon anterior, e até mesmo do anime, que divulgou ainda mais a obra para outras bolhas. Além disso, essa obra estreou com 13 capítulos no total, então é de se pensar que por terem mais capítulos inicialmente, o total de visualizações seria diretamente afetado. Ai, mas 13 é número quebrado. Por incrível que pareça, esses 13 capítulos foram bons 13 capítulos e serviram para pavimentar a nova história. Falando o básico para não dar muito spoiler. Solo Leveling Ragnarok se passa no mesmo universo original, mas tendo novos conceitos e entidades apresentadas, o que torna a história extremamente mais complexa. Não são pontas soltas da obra anterior. Tudo dá a entender que os novos personagens realmente foram criados ou introduzidos só em Ragnarok. O nome da obra e o que eu falei já deve entregar um pouco, então, dando spoiler leve, você foi avisado, essas entidades, sem ter o que fazer da vida, vão encher o saco do menino Sung. Porque, onde tudo dá a entender, o Sung matou uma entidade. Graças a esse feito ignorante do Sung, as outras entidades ficaram de olho no universo da que morreu e agora estão em guerra contra ele para ver quem domina primeiro o universo do Sung. E isso tudo que eu falei para você são as primeiras páginas. Literalmente a obra começa apresentando o contexto de entidades, multiverso, guerra e só maluquice acontecendo. No final de Solo Leveling, vemos o Sung parar de frente a um portal no céu e a obra só acaba sem ele ter dado like no vídeo. Não seja igual ao Jinwoo e dê like, por favor. Tudo indica que a guerra começou naquele momento, então essa ideia de multiverso já estava sendo explorada. Algo interessante no Ragnarok é que esses 13 capítulos são muito bait do começo ao fim e isso te faz querer acompanhar ainda mais. Pode parecer óbvia a história com o mínimo que eu contei pra vocês sobre ela, porém, a trama central é pra ser muito óbvia. A graça é você ver como as tramas secundárias vão se desenrolando até chegar naquilo que todos nós já sabemos. É óbvio que o filho do Sung vai ajudar ele na guerra? Demais. Porém, eles souberam deixar a trama interessante aproveitando elementos pouco explorados na obra anterior e, com base nisso, criar mecânicas e habilidades completamente novas sem reciclar 100% do que era antes.
Ai, olha lá o Boruto. Sim, mas não. O Boruto tem clones de Sombra e Rasengan igual o Naruto, mas a forma que ele utiliza ambos os jutsus é extremamente diferente e única do personagem. Assim como o filho do Sung utiliza as mesmas skills que ele, só que a forma de executar e o tempo que ele leva para desbloquear algumas é diferente. Você diz que não, mas é literalmente Boruto. Tá demitido, Ethan! O Sung é mundialmente conhecido pelas sombras dele e a força absurda. Ninguém lembra dele por causa do poder de levitar ou as outras skills que ele tem, porque ele simplesmente não usa com tanta frequência, apesar de ser bem útil. O estilo de combate do Sung é mais parecido com um assassino, já o do filho dele fica entre meio termo de corpo a corpo e usar skills, o que torna mais divertido ver as lutas, porque depende da criatividade dele e não só de poder bruto. Falando especificamente do filho do Sung, o protagonista da história. O Suho é um personagem carismático, bem mais expressivo que o Sung, por exemplo, mas ele ainda mantém alguns traços do Jinwoo, principalmente em lutas. Sem muita novidade. Ele também tem um sistema upando assim como o Sung fazia. A diferença, como eu falei, é a quantidade de habilidades que ele vai desbloqueando e principalmente a forma que ele usa elas. Algo que seria interessante de abordar é ele fazer uma build de status diferentes do pai e ter skills semelhantes. Então veríamos ainda mais a criatividade dele. Porém, foram por outro caminho. Então a ordem do que ele aprende é bem diferente e até habilidades novas ele tem, o que é meio problemático. Porque se você pensar que o Jinwoo teve que rebolar pros cria até chegar no estado atual que ele tá, o filho dele tá jogando no modo easy. O Jinwoo é basicamente espancado sem dó e precisa usar o roteiro na luta. O filho dele tá perto de ser espancado e o roteiro já tá em prática, nem espera passar muito sufoco. Essa parte de ter várias tramas secundárias e uma central é algo legal, mas eu sinto que em 13 capítulos foi algo rushado, já que poderia ir resolvendo algumas secundárias em vez de só criar novas a cada capítulo. Os 13 capítulos dão a entender que a história vai progredir mesmo daqui pra frente. Esses primeiros são apenas para ambientar o leitor e induzir conceitos. Provavelmente o ritmo acelerado vai dar uma acalmada agora no semanal. Se tratando de Solo Leveling, é claro que o semanal seria na nossa lendária Solo Feira. Para os que não são íntimos, é só quarta. Você com conhecimento avançado em coreano pode ler na Kakao Page ou utilizar um tradutor de imagem, mas eu não garanto que o tradutor vai fazer tanto sentido. Para quem não sabe coreano e quer ler, aprenda inglês e leia um site da gringa. Para quem não quer aprender e quer ler, aprenda vendo os comentários desse vídeo. Para quem não quer clicar no vídeo aqui em cima e quer ler, tu tá de sacanagem. Dito isso, Solo Leveling Ragnarok é uma excelente continuação e eu fiquei bem contente com o rumo que a história tomou. A arte é semelhante à anterior e tá bem dinâmica. As lutas estão bem feitas e os poderes são bem representados. Os 13 primeiros capítulos são introdutórios, então não espere coisa muito significante. Claro, a novel já tá bem avançada em relação ao Webtoon, então se você estiver nos semanais da Webtoon, saiba que você não tá livre de spoilers. Caso você esteja nos atuais da novel, por favor, não me dê spoiler. Pra quem ficou até o final do vídeo, saiba que você pode ter acesso à versão hilária dele virando membro por apenas R$ 4,99 e assistindo o making off dessa pérola. Valeu e fui!